Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Inacreditável. Após um vexame, mais um, protagonizado pelo Flamengo, dessa vez na final da Recopa Sul-Americana, o ano de 2026 do Flamengo não começou. O Flamengo ainda está curtindo, né, nos louros da vitórias que conseguiram e conquistaram em 2025, estão curtindo ainda. Parece que estão de férias. E, como se não bastasse todas as atuações terríveis do Flamengo nesse ano, se não tira uma, contra o Sampaio Corrêa. Peraí, gente, o Sampaio Corrêa não dá, né? Não dá para levar em consideração. Todas as outras o Flamengo foi mal. Todas. O técnico do Flamengo, Felipe Luiz, se mostrando completamente perdido. Aliás, nós vamos falar sobre detalhes aqui, um conflito que há do Felipe Luiz com o departamento de futebol do Flamengo, conflito claro que a cada coletiva deixa isso explícito e vocês veem que a gente tem razão. Quer criar crise? Não, gente. Se você não quer acreditar, o problema é seu. Agora, a gente tem acesso, conhece, está nesse meio há mais de 25 anos, sabe quando há problemas. O problema não é só físico, não é só técnico, o problema não é apenas uma questão de mau planejamento. O problema é muito maior e precisa ser estancado essa sangria com urgência. Presta atenção no que disse Felipe Luiz. Inacreditável. Técnico diz que Flamengo perdeu por causa do vento. Que isso, cara? Era melhor ficar calado. Isso é uma vergonha. A gente vai ser sacaneado, ironizado durante muito tempo por causa dessa declaração infeliz do Felipe Luiz. Lembra lá aquela derrota, que eu não quero nem lembrar, para o Palmeiras na final da Libertadores da América, que foi alegado também o tal vento para a torcida não cantar e tal, enfim. Bom, alega também que o campo estava seco, mas, cara, o vento seco, campo seco, estava para os dois. Bom, já alertávamos. O planejamento do Flamengo para esse ano foi péssimo para a temporada e iria refletir no ano inteiro. Está na hora de acabar 2025, fechar a página e iniciar 2026. Se você concorda comigo, mete o dedo no like. Precisamos de engajamento nesse vídeo porque a gente vai meter o cacete aqui. A gente vai falar tudo o que tem que falar, inclusive de jogadores tidos como intocáveis, treinador, dirigente, presidente, todo mundo tá errado. E é preciso falar. Tá na hora da torcida do Flamengo sair da inércia e partir para cobranças. Cobranças, claro, tem que ser de maneira, né, correta, nada de fazer besteira, mas as cobranças têm que acontecer. O Flamengo perde para o Corinthians uma final de Supercopa, onde o Flamengo não jogou rigorosamente nada e um Corinthians com todos os problemas, salário atrasado, jogadores não querendo se apresentar, jogador ficou na Venezuela, o Memphis não queria jogar e o Flamengo chega e não consegue ganhar, cara. E agora o Flamengo pegou o Lanús, time de bairro, o maior time de bairro do mundo. Inclusive, depois de saber disso, eu fiquei sabendo que o Lanús é maior do que o Botafogo, né? Que é o outro time de bairro. Então, o Flamengo, time fraco. E o Flamengo simplesmente não consegue fazer uma jogada de perigo. Na verdade, uma no primeiro tempo. Segundo tempo, inexistiu. Temos que falar aqui. Por isso, eu peço a você mais uma vez para meter o dedo no like enquanto a vinheta roda, porque o bicho vai pegar aqui nesse vídeo. Galera, para começar, eu quero ouvir a sua opinião. É muito importante, você não pode deixar passar um momento como esse sem registrar a sua indignação aqui no chat. Você precisa dizer o que você espera do ano de 2026. Você acredita que possa melhorar?
O que você está achando do Flamengo nesse princípio de temporada? Comenta aqui. O que você achou do jogo do Flamengo de ontem? Né? Eu estou gravando esse vídeo aqui, são 4h30 da manhã, cara. São 4h30 da manhã, sabe por quê? Porque eu não consigo dormir, cara. Eu não consigo dormir, não tinha gravado nada. Vocês sabem que eu tenho gravado pouco, tô dando uma atenção para minha família, passando por alguns problemas que, né, onde tive problemas de assalto 2 vezes, traumas com meu filho pequeno, que passou realmente por uma situação bem delicada, e a gente está dando uma prioridade. Mas claro que o Flamengo mexe muito comigo, mas muito mesmo, e tô aí, ó, não consigo dormir. Vim aqui falar com vocês. E a gente quer mostrar para vocês que eu já venho falando isso há algum tempo. O Felipe Luiz, ao renovar, o Felipe Luiz, o ano passado inteiro, ele pediu um atacante. Todo o ano passado. E a diretoria do Flamengo não entregou esse atacante para ele, um atacante dentro do modelo, do estilo de jogo dele, para que se encaixe no modelo de jogo. Ele testou várias opções. Ontem, ele testou uma opção que não deu certo claramente, né? Com Carrascal, Cebolinha e o Luiz Araújo. Bom, para mim, o racha está consumado entre Felipe Luiz e José Boto. É muito claro. O Flamengo tem atacante, o Flamengo tem o Pedro, por exemplo, só que ele demonstra a cada dia que o Pedro não se encaixa no modelo de jogo dele. E eu vou dizer para vocês uma coisa, não é só o fato de não se encaixar, é que o Pedro está mal fisicamente e tecnicamente. Assim como a Arrascaeta está mal fisicamente e tecnicamente. Assim como vários outros jogadores, eu citaria 3 aqui, que são 3 pilares do Flamengo no ano passado: Pedro, Arrascaeta e Léo Ortiz. Gente, esses jogadores não podem jogar. É duro ter que dizer isso, mas eles não estão jogando rigorosamente nada. E um banquinho, talvez, possa resolver. Desses 3 aí, se você puder escolher um para botar pela genialidade, eu talvez manteria o Arrascaeta. Mas não pode jogar os 90 minutos. Não dá, não tem a menor condição, erra tudo. Às vezes ele encontra, através da genialidade que ele tem, um lance diferente. Ele realmente é a diferença técnica do Flamengo, mas os outros não dá. O Léo Ortiz, ele desde que iniciou o ano, ele que para mim é um dos melhores zagueiros do Brasil, mas não pode jogar com nome. O futebol é momento. E se o cara tá mal física e tecnicamente, ele tem que sair do time. O Flamengo precisa abandonar o Campeonato Carioca. O Flamengo volta, já voltou, né, para o Rio de Janeiro, vai se apresentar hoje à tarde. Tem jogo domingo contra o Madureira, não dá. Bota o time alternativo para jogar contra o Madureira. E trabalha esse jogo. Nem o Felipe Luiz deveria estar lá. Deveria estar treinando o time alternativo para enfrentar essa é a minha opinião, tá? Não sei se vocês concordam. O Lanús e virar isso. Não que a Recopa Sul-Americana seja uma competição importantíssima, não, mas é uma vergonha o Flamengo disputar 2 títulos e perder os 2. E o Campeonato Carioca é o menos importante de todos eles. Aliás, o Flamengo com o time titular, o Flamengo corre sério risco de não ganhar do Madureira. Porque o Flamengo hoje, ele não jogou bem contra ninguém. O Flamengo pegou o Internacional com um time fraquíssimo, foi atropelado pelo Palmeiras dentro de casa. No Maracanã, o Flamengo foi massacrado pelo Internacional e merecia perder. Conseguiu achar um gol de empate num pênalti. O Flamengo pegou o Vitória, um fortíssimo candidato ao rebaixamento. Tudo bem que o jogo foi lá, mas o Flamengo ganhou o jogo e foi massacrado pelo Vitória. O Flamengo não jogou nada contra nenhum time do Campeonato Brasileiro. Nenhum. O Flamengo foi muito mal contra o Fluminense. O Flamengo foi pressionado pra caramba contra o Botafogo nesse jogo do Campeonato Carioca. O Flamengo, nos jogos do Campeonato Brasileiro, todos eles, o Flamengo jogou mal. Todos eles.
desde o primeiro até o último. Alguns conseguiu vencer, só Deus sabe como, e outros o Flamengo foi mal e não jogou. Perdeu o jogo com justiça, contra adversários fracos, inclusive. Deixou pontos pelo caminho, pontos importantes. E até quando isso? Até quando teremos desculpas? Até quando vai ser o vento, o campo, o preparo físico? E pior que eu me sinto um otário. Porque quando é perguntado ao Felipe Luiz se o Flamengo está mal fisicamente, ele diz que não. Ué, qual é o problema então? Qual é o problema? Se a gente escancara, tá na nossa cara, que o Flamengo definha fisicamente. Só que não é só esse problema físico. Eu repito para vocês, o Felipe Luiz, ao renovar o contrato, já falei isso 500 vezes aqui, ele colocou como a condição a diretoria do Flamengo a chegada de um atacante dentro do modelo de jogo que ele acredita. E ele está correto. Se houve um acordo de que iria trazer e não trazem, ele vai lá e mostra para a diretoria jogo após jogo, jogos importantes, principalmente nos mais importantes, que não dá para colocar o Pedro no ataque junto com o Arrascaeta. Que os dois estão muito mal fisicamente. Aí ele encontra as alternativas que tem, que a maioria delas não dá certo, mas que pelo menos são jogadores com mobilidade e tal, que faz a pressão pós-pé. Não estou dizendo que está certo, não, tá? Eu estou dizendo que, na minha opinião, é uma queda de braço. Ele ali tenta mostrar para a diretoria, ó, vocês me prometeram e dentro do meu modelo de jogo, para esse jogo, eu entendo que tem que ser esses jogadores aqui, que é o que eu tenho. Vocês não me entregam o atacante que eu quero. E essas são informações que a gente tem mesmo. Felipe Luiz não está satisfeito com o que foi prometido a ele há muito tempo, desde o ano passado, e que não entregam esse centroavante, esse atacante que tem a mobilidade. Ele indicou alguns nomes e esses nomes não foram aprovados pela diretoria lá no início do ano passado. Sabe o que aconteceu? Ele não indica mais nome nenhum. Toda a entrevista ele diz isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Olha. Contratações fica a cargo do José Boto. Ele é que é o responsável, ou seja, ele tira o dele da reta, por quê? Porque quando ele indicou nomes, o José Boto negou, disse que não. E olha só, ele vai falar da montagem de elenco e você vai assistir agora. Entrevista coletiva do jogo de ontem, tá? O elenco sempre, como eu falei outras vezes, é com o Boto e com a direção esportiva, com o diretor de futebol, que é o que realmente faz e planeja toda a montagem de elenco. Eu, claro que participo, eu acredito que sim, pode jogar Arrasca e Pedro juntos, poderiam ter jogados, mas não acredito que os dois estejam na melhor forma física para poder jogar um jogo desse físico como eu esperava que fosse hoje, por isso eu optei por essa variação no nosso sistema e com as trocas tentar ajustar com a entrada do Pedro depois. Claro que o jogo não foi como esperávamos, então sempre vão existir e justas as críticas pela minha escolha, mas eu escolhi sempre pensando no que eu achava que era melhor para nossa equipe. E aqui eu vou dizer para vocês, tá? Minha opinião. Eu não vou contra o Felipe Luiz nesse aspecto. Eu vou contra o Felipe Luiz dele ter mexido mal na equipe, onde ele deixou o Luiz Araújo muito mal no segundo tempo e tirou o Cebolinha, que era o que mais insinuante. Cebolinha hoje um dos melhores jogadores do Flamengo, cara. Não faz sentido. A zaga muito mal, os laterais muito mal. O Alexandre erra tudo. O Léo Pereira é melhor do que o Léo Ortiz nesse momento, mas também erra muitos passes, tenta fazer passes que ele não sabe fazer, né? Passes em profundidade, passes que quebram linhas, não sabe, quem sabe é o Léo Ortiz, mas que não acerta nada porque tá mal. O Léo Ortiz não é nem caricatura do Léo Ortiz do ano passado, tem que perder a vaga, cara. Futebol é momento. E se no momento o cara tá mal, ele tem que sair do time. Não pode jogar por nome. Por isso que eu acho que o Pedro também, concordo com ele quando ele diz que o Pedro e o Arrascaeta para o jogo de hoje não iriam se encaixar, porque, cara, não adianta, o cara tá mal fisicamente, não consegue correr, não consegue performar. E aí ele tenta botar um time de maior mobilidade. Ele tá tentando trocar pneu com o carro andando. Por quê? O planejamento foi pífio.
O Flamengo foi o último clube da Série A a se apresentar. Falamos isso aqui, reclamamos o tempo inteiro. Fui chamado de chato, fui chamado por muitos, dizendo, mas tem que ter férias. Quem falou que não vai ter férias? Quem falou? Eu queria ter 30 dias de férias da minha empresa e não me dão. Minhas férias são fracionadas e no dia que eles querem dar. O Corinthians jogou até depois do Flamengo, o Vasco jogou a final da Copa do Brasil até depois do Flamengo, uma semana a mais, e voltaram no dia 2 de janeiro. Por quê? Porque no meio do ano existe um regulamento, uma regra em ano de Copa do Mundo que você tem que parar 45 dias antes. A Copa do Mundo dura 30. 45 dias tem que parar as competições. Você sabe o que o Flamengo vai fazer? Vai dar férias de novo. Podem anotar aí. Vai dar férias de novo. Enquanto os outros clubes fracionaram as férias, você tem que ter 30 dias de férias num período de um ano, de 12 meses. Por que não fracionou? Deu 10 dias agora e 20 dias no meio do ano. Por quê, gente? Não faz sentido o que o Flamengo fez. O Flamengo comprometeu todo um ano. O Flamengo não teve pré-temporada. Acreditou num time sub-20 no Campeonato Carioca, que só fez vergonha e culpa da diretoria por ter feito uma reformulação ampla no sub-20. Acreditou-se e não deu certo. Aí o presidente vai, que é uma insatisfação também do Felipe Luiz, mete a mão no que ele não deveria meter, deveria deixar o Campeonato Carioca de lado, chega com 4 dias que o elenco tinha se apresentado e bota todo mundo para jogar. Meu amigo, pré-temporada na Europa, vai fazer isso na Europa. Pré-temporada é algo sagrado, importantíssimo. É o que sustenta um jogador para o ano inteiro. E o Flamengo quebrou isso. É o único clube da Série A que não fez pré-temporada. E isso a gente vai ter problemas o ano inteiro. Como é que vai recuperar isso? Porque não é ritmo de jogo, não. É problema físico, é problema técnico, a Arrascaeta fora do peso, uma série de coisas que a gente está vendo e que, quando que vai melhorar? A gente está entrando no mês de março, cara, terceiro mês do ano. Aí você pega aqui, olha que vergonha que o Flamengo publicou ontem. Anteontem, né, na quarta-feira de cinzas. Olha que vergonha. O ano começou. E aí faz uma referência, quarta-feira de cinza, o ano começou, o ano começa hoje. Como que o ano começa hoje? Estão querendo imitar o John Textor, cara. Que falava que o ano ia começar só quando ele quisesse, só lá na frente, quando começasse o brasileiro. O brasileiro já começou há muito tempo e o Flamengo posta uma palhaçada dessa, que o ano começou. O Flamengo pegou um time que é o maior time de bairro do mundo, time de bairro, e que o orçamento do elenco inteiro, a folha salarial do elenco inteiro é de 43 milhões de euros. Só o Paquetá custou 42, cara. Um jogador paga o elenco inteiro do Lanús. Isso é inacreditável. O Flamengo não pode perder esse título pro Lanús. Que deem o seu jeito, que cobrem esses caras que estão se escorando nos títulos de 2025. E aí eu complemento com a coletiva em que o Felipe Luiz fala uma das maiores aberrações para justificar a péssima atuação do Flamengo. Olha o que ele falou, inacreditável. Bom, com a bola realmente não tivemos finos, né? Com a bola o campo estava seco, fazia muito vento, tem todo esse detalhe, os jogadores não se sentiram confortáveis, também mérito do adversário, o que eu falei, os movimentos coordenados de ataque não funcionaram, porque nunca estivemos confortáveis com a bola no pé, e também é o fato de faltar profundidade na nossa equipe, fez com que os jogadores perdessem mais bola, porque eu não consigo nem ver tudo, gente. Desculpa, eu quis colocar só esse início. O vento. A culpa é do vento. A culpa é do campo seco. Ventou só para um lado. O campo seco foi só para o Flamengo jogar. Que é isso, cara? Desculpas ridículas, esfarrapadas e que mostra que o técnico está perdendo completamente a mão do time.
queria a sua opinião. Queria que você comentasse aí. Porque realmente eu estou indignado, não consigo dormir. Daqui a pouco já tenho que acordar. Acordo 6 horas da manhã e já são aí quase 5. Por culpa exclusivamente do Flamengo, que está fazendo a gente sofrer nesse início de ano. E pior ainda é ver torcedores tentando minimizar, diminuir esse momento do Flamengo. Pelo amor de Deus, né, gente? Os caras são muito bem pagos para poder performar. Jogadores fora de forma, jogadores, sabe, parece que sem compromisso com o clube. E isso a gente não pode aceitar. Ótima quinta-feira, ótima sexta-feira para vocês. Vamos que vamos. E eu quero muito que vocês coloquem nos comentários aí a opinião de vocês e também deixem o like. E não esquece de hypar o vídeo. Esse vídeo que a gente está detonando tudo precisa ter uma alta visualização para poder chegar na diretoria do Flamengo, porque eles são os responsáveis pelo que está acontecendo. Hypa aí. Deixa o like, lá embaixo depois aparece hypar o vídeo. Clica lá, não custa nada, você não paga nada para fazer isso e só ajuda o canal. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.